Isaías é importante para nós, irmãos. Isaías nos ensina a orar. Mas a oração que Isaías nos ensina é uma oração diferente das oraçõezinhas que a gente faz. É uma oração que nos muda. E esse é meu tema hoje de manhã. A oração nos muda. A gente não muda para mudar Deus. Esqueça isso, não perca seu tempo, não gaste seus joelhos. A gente ora para ser mudado por Deus. É óbvio que Ele é um Deus de amor, está escrito, está provado, está vivenciado. E Ele ouve o nosso clamor por sua misericórdia. Mas Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por ninguém. Quando eu me submeto a Ele em oração, não é Ele que muda, é eu que mudo. Pastor, de onde você tirou isso, pastor? Nunca ouvi falar nisso. A oração não move a mão de Deus. Jesus de Nazaré, por exemplo, é uma boa referência para você. Jesus estava no Monte das Oliveiras e Ele disse: Pai, esse cálice é muito amargo. Chico e Gil até poetizaram isso, né? Com um duplo sentido. Afasta de mim esse cálice. Mas Jesus, reconhecendo que o Pai é soberano, e Ele tinha propósitos soberanos e eternos, Jesus diz assim: Pai, no entanto, se faça a tua vontade, não a minha, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus se submete à vontade do Pai. Orar não é mudar a Deus, orar é ser mudado por Deus. É isso que o velho Isaías de Israel nos ensina. Um Deus que fala e a quem nós respondemos, um Deus a quem falamos, mas por sua graça, eu sublinho isso, irmãos, por sua graça nos responde também. O querido Vini já leu, mas eu os convido a ler novamente Isaías capítulo 6. Fica com a sua Bíblia aberta aí, ou ligada, mas deixa no modo avião, como eu tenho dito, tá bom? Ninguém vai te mandar um e-mail urgentíssimo agora, não. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, prossegue a narrativa do Isaías. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e diz: eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de mais nada, vamos responder a essa escritura, irmãos, com oração. Vamos orar? Nosso Pai, nós perdemos a consciência da Tua grandeza, majestade e santidade. Perdoa-nos, Senhor. E também, Senhor, eu e os meus irmãos confessamos, eu espero que eles o façam comigo, em uníssono, a uma voz. Nós confessamos que temos sido seduzidos por uma religiosidade utilitarista, Senhor, sem vergonha, interesseira, barganhadora, que ensina mentira de que a gente pode comprar as Tuas bênçãos com as nossas orações, louvores e ninharias, Senhor. Perdoa-nos, Senhor.
Tu és santo. Tu és santo. Você, Pai Celestial, o Senhor é santo. Revela-nos a Tua santidade hoje de manhã, Senhor. E perdoa o nosso pecado. Perdoa-me, Senhor, o meu pecado e o pecado dos meus irmãos. Ó Pai querido e eterno, que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra nessa manhã. Amém. Isaías, como eu disse, irmãos, não caiu nessa armadilha do Einstein. Ele não ficou pendulando entre um agnosticismo inútil, de dizer, não posso provar que Deus existe, também não posso provar que Ele não existe, então eu vou ficar na minha. Mas também não abraçou um deísmo que ensina que se há um Deus, Ele criou o universo e saiu fora. Pediu as contas e foi arrumar outra coisa para fazer. Isso é o deísmo. Mas quem foi o Isaías de Israel? Isaías foi um profeta e um poeta. Profetas e poetas são esses homens incomuns, esses gigantes, esses poderosos de Deus, os profetas e os poetas, que insistem em chamar a nossa atenção para a realidade, irmãos. Porque a gente se distrai muito, e cada vez mais. As palavras do Isaías, como profeta e como poeta, funcionam como um tapa na cara assim, de quem está distraído. Você já ouviu uma canção e levou um tapa na cara? Você já leu um poema e levou um safanão? Por exemplo, eu estava ouvindo rádio quando era adolescente e ouvi uma canção do Nilson Chaves, lá de Belém do Pará. Eu gosto de citar a poesia popular. Cantada pelo Sai Guarabira. Guarabira que até, salvo engano, era criado em família de crente, família cristã, filho de pastor. E a canção dizia assim, isso foi um tapa no meu rosto de adolescente. Não há dor que seja mais dolorida do que ter tido tudo na vida e de repente perceber que é comum. Ser mais uma pessoa enganada pela reta branca da estrada que vai do nada para lugar nenhum. Caramba. Palavra no hebraico, caramba. O poeta te dá tapa na cara. O Chico já me deu muitos tapas na cara. O Caetano, o Gil, Vinícius. Mas o profeta, ele faz mais do que isso. Ele nos acorda do sono. Porque a gente gosta de um cochilo, não é não, irmãos? Eu admiro quem cochila, na verdade, assim, né? O cara está assim, né? Viajando comigo no avião, no ônibus. Pô, cara, vou dar um cochilo. Aí vira assim. Aí liga o modo Godzilla. O profeta acorda a gente do sono. O que um profeta faz? Basicamente duas coisas. Deixa eu dizer para vocês. O que o profeta em Israel fazia? O profeta convencia o povo a reconhecer que boa parte dos seus problemas era resultado dos seus pecados. Anota aí, por favor, porque a gente fica culpando Deus. O profeta não nos deixa culpar a Deus pelos nossos problemas. A gente gosta de dizer, por que Deus está permitindo isso? Isso deixa o profeta furioso, ele fica fulo da vida. Porque os profetas da Bíblia, os 17, se você contar com Lamentações como sendo um profeta, mas é um livro do Jeremias, eles não param de insistir nas suas pregações, os seus livros são pregações, são sermões, são mensagens, são confronto. Eles não param de nos convencer e de nos levar a reconhecer ou fazer com que a gente reconheça que os nossos problemas resultam dos nossos pecados. E quando fazem isso, eles nos avisam do juízo de Deus.
Primeira coisa que um profeta faz. Segunda coisa que o profeta fazia era, apesar de deixar a gente assim meio baratinado, logo em seguida ele nos convencia quanto ao futuro, como sendo um futuro de esperança, porque o Deus que julga também é o Deus que nos ama. Isso é um padrão nos profetas. Eles dizem, olha, vocês estão sofrendo e vão sofrer mais por causa do pecado de vocês. E aí ele batia, pá, né? E depois eles diziam, mas tenham esperança, porque esse que está julgando vocês é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Isso que o profeta fazia. Quanto ao conteúdo, a mensagem de Isaías é uma mensagem profética, porque é isso. Vocês estão pecando, vocês estão sofrendo por causa do pecado, mas tenham esperança, porque Deus é misericordioso. Quanto à forma, o Isaías é um poeta, porque o conteúdo da mensagem de Isaías é confronto, é denúncia, é saculejo, é senta aí menino que nós vamos conversar agora. Sabe esse papo do pai? Aliás, meu pai nem tinha esse papo, ele olhava e eu já gelava, tipo assim, hashtag morri, partiu para a eternidade, né? Partiu para a glória, né? Mas quanto à forma, é metáfora, Kelly, é poesia. Isaías tem metáforas extraordinárias. Você precisa ler, você precisa fazer amizade com Isaías. Então, o que o Isaías nos ensina sobre oração nesses breves versos, nesse curto trecho da sua profecia que a gente leu? Vamos dar uma olhada aqui, verso por verso. Verso primeiro, no ano da morte do rei Uzias. Fica com essa frase. A oração de Isaías é a oração de alguém antenado com o seu tempo, irmãos. É alguém que está conectado com o seu chão. Ele está pensando em Deus, ele está de olho em Deus, ele está buscando o Senhor, mas ele está com os pés no chão do seu tempo. A oração de Isaías é alguém que está ciente da crise do seu tempo. A oração de Isaías é alguém que lê o jornal. No ano da morte do rei Uzias. Isso é orar de verdade. Tem um teólogo que simplesmente é o maior teólogo do século XX, o Karl Barth, ele disse o seguinte: o cristão devia ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Porque se você só lê Bíblia, sabe gente que só lê Bíblia, você fica assim meio, né? Ô glória, né? E está tudo certo, varão, né, abençoado, né? Mas agora, se você só lê jornal, você morre do coração antes dos 40. Porque, como diz aquele louvor, a coisa aqui está preta, a coisa aqui está preta, não está não? Pois bem, o Isaías, ele ora como alguém que sabe o que está acontecendo no seu tempo. O Isaías ora em crise, o Isaías ora na crise e o Isaías ora por causa da crise. Ele sabe que o rei morreu. Ele sabe que Uzias está posto. Rei morto, rei posto. Né? Vamos fazer um exercício aqui de aplicação. Pensando bem, a nossa situação não é muito diferente do Isaías, não, irmãos. Por quê? Porque a gente vive no nosso país, deixa eu ser bem contextualizado, uma crise que é econômica, mas ela é, sobretudo, uma crise política. E aí, por favor, eu não vou vestir uma camisa aqui de partidarista, eu não vou entrar nessa. Vamos falar da conjuntura nacional. Vamos pensar na coisa pública, na república, res pública, na coisa pública. Nós vivemos ou não vivemos uma crise de governabilidade? Nós vivemos ou não vivemos uma crise política? Quem é que confia mais, assim, como confiou no passado, no discurso de um político? Você está lá vendo o teu programa lá, né? E aí entra lá Partido da Reconstrução Gloriosa e Verde e Verdejante da Conjuntura Nacional. Fala, mais outro partido, né? Entrou um programa de propaganda política, Partido da Ecologia, não sei das quantas, não sei o que lá.
Aí a foto, o cara filmando assim, catando papel de bala no chão. Coisa mais demagógica, né? Então a gente está num momento em que a gente olha para o país, né? E sabem de uma coisa? A gente precisa imitar o Isaías. A gente precisa orar nessa crise, em crise e por causa dessa crise. Porque a resposta, irmãos, por favor, a resposta virá dos céus para nós. Continue a sua militância, seja a sua convicção política qual for. Viva a festa democrática. Viva a liberdade de expressão. Ataque as ideias, mas não ataque as pessoas, irmãos. Amém ou não? Ataque as ideias. O Sabiá falou um treco ontem, brilhante como sempre. Quando o argumento é fraco, como é que é? O argumento da força não pode sobrepor-se à força do argumento. Sabiá, capítulo 1. Vamos repetir isso, é belo, não é? Vamos falar juntos? O argumento... A força do argumento. Não temos um rei morto. A presidente ou presidenta não morreu. Eu sei que tem gente querendo matá-la. E eu não sou besta de defendê-la aqui diante de vocês, não é? Mas eu não estou numa posição assim, em cima do muro de neutralidade, não, que a gente já viu que isso é do diabo, ficar em cima do muro, né? Até nisso. Mas eu sou pastor. Eu prego a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Eu afirmo que passarão os céus e a terra, projetos políticos, utopias, ideologias, construções utópicas. Mas as minhas palavras, disse o Senhor, não hão de passar. Não temos um rei morto. Não temos um rei posto. Mas nós temos uma crise de credibilidade na política, irmãos. E é claro que uma crise financeira vem a reboque, vem de carona. No ano da morte do rei Uzias, Isaías orou. Nesse ano de recessão, irmãos, nesse ano de crise política, já está enchendo o saco essa palavra crise, né? Mas eu tenho que usar aqui porque eu escrevi, né? Está escrito, né? Nesse ano de recessão, nesse ano de crise política, você tem orado, eu tenho orado. Você só tem o jornal numa mão, e se tem o jornal, né? Porque eu desconfio que a gente não lê mais jornal, né? Você fica só lendo os posts no Facebook, esse espaço maravilhoso de coragem estupenda, que quando você fica face a face com a pessoa, ela diz, não foi nada disso que eu disse, não falei nada. Mas no Facebook você fica um gigante, se ofende, né? Você lê o jornal, precisa ler o jornal, mas não tem credibilidade mais os jornais. Eu concordo. Eu concordo. Agora, o Isaías, ele não se apoia na informação, ele se ajoelha para orar. Mais do que informação, a gente precisa de oração, irmãos. Vamos orar pelo nosso país, irmãos. Esse país tem uma vocação grande, é um país grande. Os nossos letristas dos nossos hinos, né, até hinos cívicos, até carregaram no... Deixa eu ser professor de português aqui. No parnasianismo, né? Impávido colosso, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Aí você anda no farol, vê as crianças, né, 10 horas da noite vendendo bala, você fala, cadê essa força, né? Gigante pela própria natureza. Aí a gente vê o nosso crescimento econômico, a gente vê como os nossos tributos são gastos, a gente fica assim de bobeira, né? Louva a natureza, a gente louva a nossa natureza, né? O lábaro que ostenta estrelado, falando das estrelas, né? Aí a gente anda pela periferia da nossa cidade, a gente vê os nossos tietês, os nossos rios pinheiros, os nossos córregos, as nossas áreas de manancial, tudo detonada, tudo destruída por uma ganância desenfreada, né? De um capitalismo borocochoco, tupiniquim de meia tigela e meia boca, pronto, falei, né?
que a gente nunca consegue superar. Segunda frase, segundo verso. Então, mas, pastor, mas espera aí, no ano da morte do rei Uzias, volta um pouco, tá bom, volto. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que o Isaías está dizendo para a gente? Olha, se o governo humano cair, ele vai ser reerguido. E a gente ora que seja o melhor governo que a gente possa ter. Que os nossos líderes municipais, que os nossos governantes estaduais, que os nossos governantes federais, que o executivo, que o judiciário, que o legislativo. Lendo o jornal essa semana, me deu um pane, assim, falo, caramba, o judiciário está pisando na bola aqui, pisa dali, exagera ali, mas, gente, o legislativo fechou, não tinha ninguém trabalhando. Quarta, quinta e sexta, os caras não trabalharam. O executivo fica olhando para ver o que vai acontecer. E aí o que acontece? Aí o judiciário fica dando canetada mesmo. Mas Isaías vê o rei morto, mas ele vê o rei dos reis vivo. Você entende isso? Eu estou ajudando a sua imaginação ou você está olhando para mim dizendo, esse pastor está viajando? Você lembra do filme Matrix? Que comprimido você vai tomar? O comprimido azul ou vermelho? O Morpheus fala, se você tomar o comprimido vermelho, acho que é isso, né, Dani? Quem lembra do vermelho, né? É isso, nossos cinéfilos ali. Se você tomar o azul, você vai continuar achando que está tudo azul. A gente tem que tomar o comprimido vermelho da palavra de Deus, irmãos, que nos dá óculos, que nos dá uma visão para a gente superar essas contingências, essas mediocridades humanas. Porque sabe o que a gente está esquecendo? Deixa eu insistir um pouco aqui. A gente está esquecendo que o homem é pecador. A gente está esquecendo, e a gente tem ideologias políticas. Temos um irmão que foi 3 vezes deputado federal, então ele tem uma convicção política. Temos aqui militantes de partidos de esquerda, tem irmãos de direita. Ok, é isso aí. Se bem que esse modelo esquerda-direita ele está ultrapassado, você já percebeu isso não é? O maior país comunista do mundo é o maior país capitalista do mundo hoje, que é a China. Então, por favor, alô, vamos dar um update aí, não é? Então, assim, eu sou progressista em um monte de coisa, não dá para ser, Alexandre, não dá para deixar de ser nesse país com tanta pobreza. Mas eu sou conservador em um monte de coisa, porque não dá para ser, porque a palavra de Deus diz, tem verdades absolutas que não vão mudar. Então vamos olhar para a realidade com esse óculos que o Isaías nos oferece, assim, de bandeja. O rei está morto, mas o rei dos reis está vivo num alto e sublime trono. Vai passar essa canjica, irmãos, vai passar essa meleca toda aí, vai passar. Você diz amém ou não? Desculpa pela meleca. Serafins estavam por cima dele. Cada um, verso 2, tinha 6 asas. Serafins são seres angelicais poucos presentes na Bíblia. Você não vê muito falando, pouco presentes. Você não vê muito falando de serafins, né? Isso me inculcou. E aí, quando eu fico inculcado, eu tenho que desinculcar. Que negócio é esse de serafim? Serafim quer dizer aquele que arde. Quer dizer abrasador. Olha que interessante, cara. Estou falando que o Isaías é poeta, Vini. A imagem é forte. Diante desse Deus no trono, o adolescente Isaías, porque eu descobri essa semana, Vini, que o Isaías devia ter 18 anos quando ele vive isso aqui. O Isaías viveu no ano mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Na mesma época que o Isaías está pregando lá em Israel, o Sócrates está começando um negócio chamado filosofia lá na Grécia, mais ou menos. Eles são mais ou menos contemporâneos. Isaías é um sujeito histórico. Isaías é concreto. Isaías foi documentado. Então, enquanto esse adolescente Isaías tem essa visão da glória de Deus, ele se assusta e tem essa revelação de Deus, assim, de Deus no trono, um trono estupendo, um trono maravilhoso. Ele vê esses tais desses serafins voando e com 2 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam.
E a palavra quer dizer que o negócio estava pegando fogo. Fala, Lê. Muito obrigado. Refletem, diz o comentarista, de tal modo essa glória, estão tão perto da divindade, eles estão tão perto dessa santidade, dessa grandeza, me falta aqui adjetivo para dizer, eles estão tão perto de Deus que eles funcionam como refletores. Então a gente pode dizer, os refletores voavam e diziam, santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Agora pensa comigo, essa ideia de fogo é uma ideia que na civilização sempre foi vista, nos primórdios da civilização, sempre foi visto com medo, né? Os animais até hoje correm do fogo. Depois que a gente dominou o fogo é uma das primeiras e mais importantes tecnologias da civilização, aí a gente domestica o fogo e tem um fogo azul, né? Eu até digo, quando o pessoal diz assim, a sua igreja é renovada ou tradicional? Eu falo, a minha igreja é pentecostal do fogo azul. Porque fogo azul é aquele fogo que cozinha ali, se você quiser mais forte, pá, se quiser você reduz. Aquele fogaréu vermelho queima a panela, fica tudo preto, que gruda. Então, aqui é pentecostal do fogo azul. Gostou dessa aí, Alê? Então é isso. Né? Mas o fogo consome, irmão. Você não pode chegar muito perto do fogo, pode? Vamos viajar um pouquinho no fogo? O fogo purifica. Você joga metal, joga ouro com o resto de outros metais. Papai foi ourives na adolescência, né? Trabalhar o ouro é uma coisa séria. Você mete o ouro sujo com outras coisas ali, o que não é ouro desaparece, só fica o ouro. Essa é a oração de Isaías, essa oração onde o fogo da presença de Deus consome a sujeira do nosso pecado, irmãos. E a gente vai se tornando gente mais parecida com Jesus Cristo de Nazaré. Gente santa não é quem ora mais bonito no culto, não. Gente santa é quem ora mais ajoelhado ou mais parecido com Isaías no quarto. E tem consciência do seu pecado. Irmãos, nosso Deus é fogo, hein? O autor de Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. Eu não quero botar medo em vocês, mas me ocorreu uma história aqui. O Ivo me conta essa história assim com temor e tremor. Houve um sujeito, só faltei falar, fico todo arrepiado aqui, mas não precisa, né? O sujeito pegou a esposa, vou ser bem rude, pegou a esposa de outro sujeito e essa esposa era crente, o outro sujeito era crente também e era amigo dele. E aí formaram esse esquema aí de pecado, triangularam esse negócio aí. E aí, provavelmente foram cantando graça, graça, numa moto, descendo a serra. Porque, Deus perdoa. Né? A gente barateia a graça de Deus, como diz Dietrich Bonhoeffer. Né? Foram assim, foram brincar de pecar. Mas como Deus é um fogo consumidor, sabe o que aconteceu? Um raio caiu lá do céu e pegou esses caras na moto descendo a serra. Pastor, mas você é muita coragem da sua parte dizer que foi Deus que mandou o raio. É muita coragem da sua parte supor que Deus não possa mandar um raio. A não ser que você não conheça o Deus da Bíblia. Percebem? A gente está indo para um outro lado, irmãos. Nada a ver, está tudo bem. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando eu vejo essa frase, santo, 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 eu reconheço que quando eu não oro como Isaías, sabe o que eu fico falando? Pecador, pecador, pecador. Pecador, pecador, pecador. Seu pecador, dedo em riste, né? Seu pecador, seu pecador, seu pecador. Fica acusando os outros. Esquecendo-me de que eu mesmo sou um vil
um miserável pecador. É por isso que Martinho Lutero merece, entre tantas coisas que ele disse, a minha admiração. Ele disse uma vez: Senhor, eu sou um saco de pó e vermes. Se você reconhecer a você mesmo como sendo um saco de pó e vermes, você não vai ficar dizendo pecador, 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 pecador. Quem está diante de você, o pecado do outro ou a santidade de Deus? O Isaías percebe que quem está próximo de Deus não fica dizendo pecador, pecador, pecador. Ou uma palavra bem em voga, corrupto, 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 que é meio sinônimo, né? Quem está de joelhos diante desse Deus diz santo, santo, santo. Apocalipse 19, 12, irmãos. O texto diz que a visão que o João lá em Patmos tem de Jesus, o João diz assim: ele tinha olhos como chama de fogo. Aí eu fui ler isso lá no grego, sabe o que quer dizer isso? Que os olhos de Jesus cuspiam fogo, Aguinaldo. Ele tinha um olhar assim, Felipe, de lança-chamas. Que foi o jeito do João descrever a visão que ele tem do Senhor. Eu gosto da frase do Eugene Peterson, quando ele diz assim: a santidade é um forno que transforma homens e mulheres que são inseridos nele. A santidade é um forno que transforma aqueles que são jogados para dentro dele. E ele conclui dizendo: santo, santo, santo não é um bordado, não é um enfeite assim. Santo, 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 Sabiá, Ritinha, irmãos aqui, santo, santo, santo é a bandeira de uma revolução. Entendeu o que Isaías está fazendo? Ele sabe que a revolução é necessária, mas a revolução é de dentro para fora. Alexander Solzhenitsyn, que foi preso lá nos gulags da União Soviética, foi torturado porque era inimigo do sistema e era cristão, e na verdade ele se converte na prisão. Ele tem uma frase estupenda no livro dele, O Arquipélago Gulag, que ele diz o seguinte: a linha que separa o bem do mal não cruza ideologias ou geografias. A linha que separa o bem do mal, ela cruza e corta o coração dos homens. E aí a gente só me cabe comentar os outros versos e fechar com os irmãos. No verso 4 a gente tem uma teofania. O que é teofania? É uma manifestação grandiosa de Deus. É essa realidade sobrenatural do Senhor adentrando, invadindo o mundo físico. Veja lá o verso 4, por favor, irmãos e irmãs. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe o que quer dizer isso, as bases do limiar? Os alicerces do templo tremeram. Quando Deus se manifesta, acontece um rearranjo na realidade das nossas vidas. A nossa vida é a mesma coisa, porque Deus não tem se manifestado na nossa vida. Quando Deus se manifesta, as bases do templo tremem. Templo. Você é o templo de Deus. Você é a casa de Deus. As bases da nossa vida são sacudidas por uma manifestação assim de Deus. Se a gente orasse como Isaías, irmãos. O problema é que a nossa oração, a minha, a sua, a nossa, é orar para dormir, né? É orar para comer, né? É orar para partir o bolo de aniversário. O que mais? É orar porque está engarrafado o trânsito. Senhor, me ajuda, preciso chegar lá no trabalho. É orar porque não tem vaga no estacionamento. Senhor, eu sou tua serva, Senhor, preciso de uma vaga aqui. Como contou uma senhora uma vez num pequeno grupo que eu fui na casa do João. Irmãos, essa semana eu fui comprar um presente para minha filha que está na França. Olha a angústia da irmã. E aí eu fui no shopping Morumbi e estava lotado. E não tinha vaga, foi me dando uma angústia. Aí eu lembrei, eu sou filha de Deus. Senhor, eu sou tua serva, Senhor. E aí eu olhei, irmãos, e tinha uma vaga para mim. Glória a Deus.
Eu sei que eu estou fazendo uma chacota aqui de púlpito, né? Mas a nossa oração é muito merreca, né? A gente tem que orar como Isaías, irmãos. Isaías não faz oraçãozinha, não existe oraçõezinhas na Bíblia. Pastor, mas a oração dele foi curta, ele disse, ai de mim, estou perdido. Gente, isso aqui cabe um mundo. Quando foi a última vez que você olhou para o espelho, e eu também? Porque às vezes a gente esquece que o pregador também é pecador, né? Então fiquem em paz. Não é? O pastor Eli até gemeu ali na alma dele. Né, Eli? Quando foi a última vez que a gente olhou para o espelho, irmãos, e veio essa consciência? Ai de mim, eu estou perdido se não for a graça de Deus. Eu lembro de um poema da Cecília Meirelles. Se alguém puder procurar, eu libero, né? Eu não tinha esse olhar assim tão triste ou tão fundo. Procura aí, Kelly. Só a Kelly vai procurar. Você ainda está impedido, por força pastoral, de ligar o teu celular. Tem um poema da Cecília Meirelles que ela diz, eu não tinha esse olhar assim tão perdido, tão morto. Gente, essa oração nos muda, essa oração pequena, curta do Isaías. Ai de mim, eu estou perdido. Olha aí, Cecília Meirelles. Chama-se Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles escreveu isso, irmãos. Quando eu leio e oro a oração de Isaías, ai de mim, estou perdido, eu lembro de coisas assim, porque o profeta é meio primo e irmão do poeta, você percebe? Né? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Orar assim é mudar. Você diz amém? Orar assim é ser mudado. Orar assim é ser transformado. Orar assim é ter uma consciência de que a gente não pode, por favor, ouça só isso. Você não pode fazer coisas para Deus sem ser tocado pela santidade de Deus. Senão é inútil. Quando eu acordei para isso, irmãos, olha, foi uma libertação para mim. Como pastor, confesso para vocês. Porque muitas vezes eu tinha a impressão que eu estava borrifando água benta em flores de plástico. Entendeu? Muitas vezes eu tive a impressão, como o Eli falou, que um pastor amigo dele disse quando ele era jovem, isso já faz tempo, né? Falou assim, cara, igreja, gente, é tipo carrinho de corda, você dá corda e aí você tem que dar corda, até que um dia eu entendi que quem está transformando você é Deus, é o fogo da santidade de Deus, não é meu esforço pastoral. Eu estou no mesmo caminho, eu sou como João de Patmos. João de Patmos, capítulo 1 do Apocalipse, verso 5, ele diz assim, eu, João, companheiro de vocês no sofrimento. Eu estou na mesma canoa que vocês, irmãos, na canoa que está cruzando esse mar de miséria pelos ventos da graça de Deus. Aliás, não é canoa, é um barco à vela, né? Orar assim é mudar. E se a gente não mudar, a gente não vai se engajar na missão de Deus. Só se engaja no que Deus está fazendo no mundo, Fagner, quem é transformado por essa visão da santidade de Deus. Não adianta você dar prêmio, dar bônus, entendeu? Prometer a bênção, que o sujeito vai falar, e para mim não, pastor. Não estou sendo irônico não, irmão, estou descrevendo um fato. Ah, pastor, estou tão cansado, pastor, cansado. Pastor, inclusive, prega um sermão bem light aí para mim. Eu quero só, tipo o Salmo 23. Já viu, gente? Sim. Desculpem, mas eu estou sendo bem sincero.
Eu gosto muito dessa frase aqui, penúltima, irmãos. O Randall Robinson foi um professor de homilética dos mais importantes lá nos Estados Unidos, no Gordon Conwell, no colégio, na faculdade que o Billy Graham fundou. O cara mais importante, um dos mais importantes nessa coisa de pregar a Bíblia, de ensinar os seminaristas a pregar a Bíblia, sabe o que ele escreveu? Ele disse o seguinte, numa oração: Senhor, se esse auditório soubesse de mim 1/10 do que o Senhor sabe, eles não dariam atenção a uma palavra que eu tenho para dizer hoje aqui. Você entende o lugar de onde eu falo, Rita? Eu estou falando desse lugar. É desse lugar que eu ergo a minha voz para convidar você para contemplar a santidade de Deus. Não estou acusando, não estou atacando, eu estou descrevendo um fato. Enquanto não formos mudados na oração pela presença de Deus, a gente vai ficar dependendo de alguém nos dando a corda, nos dando corda. Sem essa transformação, Aguinaldo, você que é um apaixonado pela missão, não acontecerá o nosso engajamento na missão. Só se engaja na missão quem contempla a Deus desse jeito, desse tamanho. Por isso que o irmão André é quem ele é. Por isso que homens e mulheres deixaram a sua casa, irmãos, e foram lá para a África, foram para a China. Por isso que Bruce Olsen, o meu herói na adolescência, deixou a sua família de classe média lá em Minneapolis e foi para os motilones na Colômbia. Um jovem estudante de linguística, e foi assassinado pelos índios motilones. E antes de matá-lo, o índio faz assim, ó, faz um sinal da cruz e fala assim: por essa cruz eu te matarei. E aí ele é martirizado. Só tem esse despreendimento quem tem essa visão de Deus dizendo: com quem que eu posso contar? A quem enviarei? Se a gente só contempla as séries da TV, a gente vai ficar muito instruído na cultura pop. Mas se a gente contemplar a santidade de Deus, a gente vai sair da nossa cadeira confortável e a gente vai participar daquilo que Deus está fazendo nesse mundo, irmãos. Você diz amém? Esse amém foi meio borocochoco, mas eu recebo. Eu termino com essa frase aqui, que é grave. Crentes medíocres não oram. Vamos repetir para ficar martelando na nossa cuca? A culpa é do Isaías, tá, Graça? Crentes medíocres não oram. Crentes medíocres não oram e não são transformados. Crentes medíocres não oram e não são transformados em instrumentos de transformação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar?